Muito bem, vamos juntos aí, mais uma questãozinha, questão 22 da prova da UEMA de 2020. Vocês observem aí que a gente tem uma fotografia da Catedral de São Basílio e temos também um cartaz que faz alusão aí à Revolução Russa de 1917. Claro, numa referência também ao cenário posterior que a gente vai já ver, tá bom? E no enunciado, olha o que a gente tem aí. As imagens mostram, respectivamente, a famosa Catedral de São Basílio, representante do poder religioso que dava sustentáculo ao regime absolutista do czar Nicolau II da Rússia, e um pôster dos primeiros dias da Guerra Civil de 1918, logo após aí a vitória dos bolcheviques, tomada de poder. Claro que não vai ser bem aceita para aqueles antigos setores beneficiados durante a monarquia absolutista do Nicolau II. E, é claro, esses setores vão montar uma chamada contra-revolução através da montagem do chamado Exército Branco e vão iniciar uma guerra civil para conseguir tirar do poder os bolcheviques. Então, aí vocês têm um cartazinho que se refere ao início dessa guerra civil que vai até 1921. Chama atenção aí as mulheres, né, que se juntaram aí à resistência em favor dos revolucionários. Essa é a grande pedida aí no cartaz. E, claro, é através desse cenário apresentado aí, logo de cara, a gente já sabe que remete à chamada Revolução Russa, um dos eventos mais emblemáticos no cenário da primeira metade do século XX. Lembre-se que, em se tratando das grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra está linkada à participação russa, que sai da guerra em 1917 por causa do cenário de revolução que gestou a deposição do Nicolau II ainda em fevereiro de 1917. Na sequência, nós vamos vivenciar momentos áureos dentro desse grande processo revolucionário que leva à tomada do poder por parte da Revolução Bolchevique. No próximo slide, a gente acompanha aí, tá, o enunciado. O que será que essa questão está querendo da gente, né? Quais são os aspectos que a gente precisa evidenciar em relação à Revolução Russa? Olha só, a partir da Revolução de 1917, a Rússia passou a ser conhecida como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Claro que isso só vem a acontecer em 1922. Os líderes e os objetivos da Revolução Russa foram os seguintes. Olha só, gente, nós sabemos muito bem que as principais lideranças dentro desse processo revolucionário foram os bolcheviques e os sovietes, que conduziram o processo revolucionário, mas como os bolcheviques assumem o poder, tendo como liderança o Vladimir Lenin, são eles que vão acabar monopolizando o poder aí nessa Rússia pós-revolução. E logo depois, os bolcheviques vão se consolidar como Partido Comunista. E é assim que eles serão conhecidos. Muito bem, se a gente vem aqui para o quadro, é bom recordar que os bolcheviques nasceram desse processo de cisão, ruptura dentro do chamado Partido Operário Social Democrata Russa, que segue a linha do Partido Social Democrata Alemão e a perspectiva do Karl Marx, e é um dos principais partidos a apresentar possibilidades de mudança nesse início do século XX, na Rússia czarista. E, claro, isso vai impactar decisivamente no processo político que leva à Revolução de 1917. A partir do racha dentro desse partido, nós vamos ter a formação aí de dois grupos, duas correntes. Os bolcheviques, termo que significa maioria, e os mencheviques, minoria. Essas denominações foram estabelecidas pelo Vladimir Lenin, ainda no segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, lá em 1903. Lembrem-se que é a partir desse racha que nós vamos ter aí uma das principais bases para o processo revolucionário russo. Muito bem, vamos às nossas alternativas, procurando aí esses principais personagens no cenário da Revolução Russa e quais eram os seus objetivos. Letra A. Os girondinos, liderados por Stalin. Gente, numa mesma frase, você junta girondinos,
tá? Numa referência clara à Revolução Russa e às correntes políticas que se consolidaram durante o processo revolucionário russo, desculpem, francês, tá? Porque esse termo girondino, gente, se refere a um grupo específico, tá? Dentro do processo revolucionário francês, lá de 1789, tá? Que vai repercutir na composição política a partir dessa revolução. O que se percebe claramente é que durante o processo de moldagem ali na primeira fase da Revolução Russa, gente, Revolução Russa, desculpem, Revolução Francesa. Eu estou aqui pensando tanto em Revolução Russa e querendo falar de Revolução Francesa porque o termo realmente não tem nada a ver com Revolução Russa. O termo girondinos é um termo lá do cenário da Revolução Francesa, é por isso que minha cabeça não está encaixando, tá? E juntar girondinos com Stalin, aí é que não bateu bem, aí é que não fez sentido algum, porque o Stalin está lá relacionado ao cenário italiano de fascismo, lá durante a Segunda Guerra Mundial, que não tem nenhuma relação aqui com esse cenário da Revolução Russa ainda durante a Primeira Guerra. Então, pelo amor de Deus, até minha cabeça ficou confusa com essa alternativa, porque ela juntou dois termos, né? Um personagem simbólico dentro, né, da consolidação dos fascistas lá na Itália, e um termo que é oriundo do cenário da Revolução Francesa, onde nós temos jacobinos, girondinos e deputados da planície, que eram as três principais composições dentro do cenário político a partir da Revolução Francesa, que não tem nenhum sentido a gente relacionar numa mesma frase, tá bom? Então, letra A, fora de questão. Bagunçou minha cabeça, mas não bagunça mais, tá? Letra B, os mencheviques liderados pelo czar Nicolau II. Não, gente. Os mencheviques não eram liderados pelo monarca absolutista russo, pelo amor de Deus. Não há nenhum sentido nessa frase. Mesmo porque eu acabei de falar que os mencheviques e bolcheviques nascem da cisão dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, que vinha numa perspectiva de ruptura, de mudanças em relação ao modelo estabelecido, que era o modelo da monarquia czarista liderada pelo Nicolau II. Então, letra B, fora de questão. Letra C, os jacobinos, liderados por Karl Marx. Gente, pelo amor de Deus. Dois outros termos, não tem nenhuma ligação, né? Karl Marx, grande emblema do marxismo, e teve seu momento áureo de consolidação das suas principais ideias ali no século XIX, em pleno cenário de Revolução Industrial Inglesa. E jacobinos, como eu já falei anteriormente, é uma outra composição política dentro do cenário da Revolução Francesa, assim como os girondinos, como a gente apresentou lá na letra A. Então, juntar Karl Marx com jacobinos dentro do cenário de Revolução Russa não faz sentido algum, né? Vamos à letra D. A letra D diz: os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, defendiam todo o poder ao proletariado. Vamos lembrar da frase mágica do Vladimir Lenin, assim que ele volta à Rússia: todo o poder aos sovietes. Essa é a frase que acabou consolidando a imagem do Vladimir Lenin dentro desse cenário de Revolução Russa e para o mundo, né, para a posteridade. Uma frase super conhecida dele. E, é claro, com essa frase ele estava querendo apresentar essa defesa em relação a um poder consolidado nas mãos do proletariado, né? Um processo revolucionário que vem à tona aí a partir da força desse proletariado. Essa era a grande defesa aí dos bolcheviques liderados pelo Vladimir Lenin, tanto que no início, né, a partir da chegada do Vladimir à Rússia, depois de um longo período aí exilado, ele vai se aproximar de forma significativa dos sovietes, e é assim que ele vai conseguindo propagandear essas ideias aí que vão levar ao processo revolucionário russo. Temos ainda a nacionalização dos bancos e das propriedades privadas e a adoção de um sistema de produção econômico muito específico, né? O modelo planificado, vocês já conhecem muito bem. A instauração desse modelo se dá aí com a vitória dos bolcheviques ao poder a partir, né, de outubro de 1917. Eles que vão monopolizar o poder e consolidar um processo, né, que vai acabar estabelecendo um cenário, né, de socialismo soviético aí nessa região. Muito bem, letra D de dado,
perfeitinha, se encaixa como uma luva nesse cenário aqui da Revolução Russa. E letra E, só fechando aí a nossa análise, os sans-culottes, liderados por Trotsky, meu Deus do céu, gente, essas alternativas foram completamente bizarras. Sans-culottes, numa outra referência a um dos setores que teve participação significativa dentro do processo revolucionário francês, e os sans-culottes é aquela ala mais agitada. Muitos desses sans-culottes eram pessoas desempregadas ou com ocupações assim, né, ocupações que não duravam muito tempo, e eles vão ser a ala mais agitada, mais empolvorosa no cenário revolucionário francês. E juntar isso com o Leon Trotsky, que foi um dos grandes líderes do processo revolucionário russo, não tem nenhuma relação, né, gente? Pelo amor de Deus, precisa nem continuar essa alternativa. Então, resposta correta da questão 22 dessa provinha da UEMA de 2020 é a letra D de dado, que estava bem óbvia, né? A questãozinha muito simples, mesmo porque todas as demais alternativas deixavam muito explícitos os erros, né? Então, gente, vamos fechando aí a análise dessa questão 22 e vamos para a nossa próxima questão dentro dessa provinha de 2020.